O segundo livro das Crônicas, capítulo 35. Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa, em honra de Deus, o Senhor. No dia 14 do primeiro mês, foram mortos os carneiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos lugares do serviço no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho. Depois, mandou chamar os levitas que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas e que eram separados para o serviço do Senhor. E lhes disse: ponham a arca da aliança no templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante, vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dediquem-se ao serviço do Senhor nosso Deus e do seu povo de Israel. Organizem-se para o serviço por grupos e por famílias, de acordo com o que o rei Davi de Israel e o seu filho Salomão ordenaram. Os grupos devem ser organizados de acordo com os grupos de famílias do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à disposição de cada grupo de família. Matem os carneiros para a Páscoa, purifiquem-se e preparem a festa, a fim de que os seus irmãos, os outros israelitas, comemorem a Páscoa de acordo com as ordens que Deus nos deu por meio de Moisés. Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa, 30.000 carneiros e cabritos e 3.000 touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes 2.600 carneiros e cabritos e 300 touros para os sacrifícios da Páscoa. Os chefes dos levitas, Conanias, os seus irmãos Semaías e Netanel, e também Asabias, Jeiel e Josabade, deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas se juntaram em grupos de acordo com o que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e os cabritos. Os levitas tiravam a pele dos animais, davam o sangue aos sacerdotes, e esses borrifavam o altar com ele. Entregaram ao povo, segundo os grupos de famílias, a gordura dos animais que seria queimada com o sacrifício a Deus, o Senhor, de acordo com o que a lei de Moisés manda. E fizeram a mesma coisa com os touros. Depois, assaram os animais de acordo com a lei. Cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida, os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Os levitas precisaram fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite, oferecendo a Deus os animais que eram completamente queimados e a gordura.
Os cantores do grupo de Asaf estavam nos seus lugares de acordo com as ordens do rei Davi e de Asaf, de Emã e de Jedutum, o profeta do rei. Os guardas também estavam nos seus lugares, guardando os portões do templo. Nenhum deles precisou abandonar o seu posto, porque os seus colegas, os outros levitas, prepararam a parte dos sacrifícios que era deles. Assim, tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa em honra do Senhor e apresentaram as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma Páscoa como essa. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez com os sacerdotes e os levitas, com o povo de Judá e de Israel que estava presente e com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que essa Páscoa foi comemorada. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco, do Egito, marchou com seu exército para lutar em Carquemis, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com seu exército para lutar contra ele. Mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: Rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos. E Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo. Portanto, se você lutar contra Deus, Ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no vale de Megido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias e ele gritou para os seus oficiais: Estou gravemente ferido, tirem-me daqui! Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma canção de enterro em honra de Josias. Até hoje, os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essas canções que estão escritas no livro de Lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história dos reis de Israel e de Judá.